Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode ter acesso ao comentário desta lição em PDF. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Lá você também vai encontrar diversos materiais e infográficos que podem ajudar você a desenvolver melhor a sua lição. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Hoje, na lição de número 13, a última do trimestre, o tema será a missão da igreja e a igreja em missão. Missão e missões são temas centrais em Atos dos Apóstolos. Lucas narra que Jesus deixou uma missão para todos os crentes e enviou o Espírito Santo para capacitá-los. A igreja executa essa missão diariamente, usando os dons do Espírito Santo e dedicando a adoração, cuidado mútuo e evangelização. Segundo o comentário bíblico wesleyana, as missões de Filipe para Samaria e ao nobre etíope, de Pedro para Cesareia e a pregação geral dos discípulos espalhados após o martírio de Estevão foram todas as expressões do Espírito e perspectiva missionária da igreja nascente. No entanto, o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nos dá a primeira conta de uma campanha missionária organizada para o grande mundo gentílico fora do judaísmo. Além disso, com o lançamento da primeira campanha missionária, observa-se a transferência da base de operação missionária da igreja judaica em Jerusalém, onde ela experimentou o seu crescimento espiritual, para a igreja cristã predominantemente gentílica em Antioquia, a partir da qual todas as 3 grandes campanhas missionárias de Paulo foram lançadas. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos podemos ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 ao 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Beckham afirma que Pedro havia sido a figura principal dos 12 primeiros capítulos deste livro, mas Paulo ocupa o lugar central no resto da história, naquilo que Arnack chamou de missão e expansão do cristianismo. Para Moody, o capítulo 13 leva-nos à segunda metade do livro de Atos. Na primeira metade, Jerusalém é o centro da narrativa, e o tema principal é a expansão da igreja de Jerusalém por toda a Palestina. Agora, Jerusalém passa para segundo plano e Antioquia se torna o centro da narrativa porque patrocinou a expansão da igreja na Ásia e Europa. Lucas detalha as viagens missionárias de Paulo, que começam e terminam em Antioquia, seus avanços, as perseguições e prisões que sofreu. Vamos analisar os pontos destacados por Lucas que impactam nossas igrejas. Lucas registra 3 viagens missionárias de Paulo a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 4. Nestas viagens, Paulo, geralmente acompanhado, planta, exorta e fortalece igrejas, enfrentando também prisões e perseguições intensas. Na primeira viagem, Paulo e Barnabé vão a Seleucia e, em seguida, a ilha de Chipre. Em uma parada,
ele tem contato com Sérgio Paulo, um senador, sendo então chamado por seu nome romano Paulo. Ao chegar a uma cidade, sua prática era pregar na sinagoga, dirigindo-se primeiramente aos judeus, mas ao serem rejeitados, voltava-se para os gentios, que o admiravam. Seu discurso em Antioquia da Psídia marca uma nova fase de pregação, enfrentando oposição crescente que os força a sair imediatamente da cidade. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 1 ao 4. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Para o comentário expositivo Ragnus, essa viagem missionária contém o relato do primeiro período de atividades missionárias de Paulo e Barnabé. É a que mais tem direito de ser chamada de viagem missionária, pois nas outras duas seguintes, Paulo se deteve por longo tempo em cidades estratégicas como Corinto e Éfeso. Howard Marshall afirma que era costume de Paulo permanecer numa só localidade até estabelecer os alicerces firmes de uma comunidade cristã ou até ser forçado a ir embora por circunstância fora do seu controle. A primeira viagem missionária descreve o primeiro ato planejado de missão estrangeira por representantes de uma igreja específica e não por indivíduos isolados. E se iniciou por uma decisão deliberada da igreja, inspirada pelo Espírito Santo, e não tanto por causa da perseguição aos cristãos. Em Listra, o povo ainda pouco familiarizado com tais sinais os confundiu com deuses e tentaram adorá-lo. Mas Paulo e Barnabé recusaram, deixando claro que eram apenas homens, servos de Deus. Mesmo assim, Paulo foi apedrejado, mas sobreviveu e seguiram para Derbe. Após passarem por muitas cidades e realizarem sinais em nome do Senhor para a salvação do povo, retornaram a Listra, Icônio e Antioquia. Lucas encerra a narrativa da primeira viagem missionária, relatando que, ao retornarem de viagem, Paulo e Barnabé começaram a ordenar presbíteros nas igrejas, orientados pelo Senhor por meio de oração e jejum. Preocupar-se em servir a igreja local e fortalecer sua liderança tornou-se um marco na vida ministerial de Paulo. A segunda viagem foi mais longa, pois suas características foram diferentes. Depois de relatar a igreja, Paulo permaneceu com os discípulos por um tempo entre suas viagens, enfrentando alguns problemas, como questões sobre os costumes judaicos, indo a Jerusalém para resolver isso. Pedro e Tiago tomaram decisões que impactaram as próximas missões aos gentios. Então, Paulo sugeriu a Barnabé que revisitassem as cidades anteriores. Ao discordarem sobre levar João Marcos, seguiram caminhos separados. Barnabé foi para Chipre com João Marcos, enquanto Paulo e Silas visitaram as igrejas anteriores. Em Listra, Paulo conheceu Timóteo, filho de mãe judia e
pai grego, a quem circuncidou para facilitar seu acesso a comunidades judaicas e o levou consigo na viagem. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 6 ao 9. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. O comentário bíblico Beckham diz que este incidente proporcionava uma valiosa lição sobre a orientação divina. Paulo se sentia de algum modo na posição de um homem que caminha por um corredor. Ele quer entrar nas portas à direita ou à esquerda, mas todas elas trazem um aviso: não entre. Portanto, ele continua caminhando, sentindo-se tentado pela frustração. Então, se aproxima do que parece ser uma parede em branco. Porém, ao chegar, de repente, grandes portas se abrem e ele entra em um grande auditório repleto de pessoas. Paulo deve ter imaginado porque havia sido proibido pelo Espírito Santo de ir para a esquerda, Ásia, ou para a direita, Bitínia. Mas ao caminhar em linha reta até ao fim da terra, de repente, uma grande porta se abriu e ele se encontrou frente a frente com um grande campo a cultivar na Europa. Deus havia fechado as portas menores porque tinha uma tarefa maior reservada para o seu apóstolo. Isto, às vezes, também acontece em nossa vida. Nada é mencionado sobre a pregação de Paulo e seu grupo em Troade. Veja, parece que nesta época o apóstolo estava seguindo em frente, obedecendo às ordens seladas, sem saber o seu destino. Mas logo o selo seria rompido e seu próximo destino seria revelado. Como podemos constatar, em Troade, Paulo teve uma visão sobre a Macedônia e seguiu para lá. Ali conheceram Lídia, mulher temente a Deus. Paulo e seus companheiros de viagem foram para a casa dela após convite. Após encontrarem uma jovem que estava possuída, Paulo expulsou o espírito que estava nela. Por esse motivo, foram presos pelo dono da moça, pois o espírito de adivinhação que estava nela gerava lucro para o dono. Sendo então açoitados, Paulo e Silas também foram presos. Mas Paulo e Silas não deixaram de adorar ao Senhor. Lucas registra que eles adoravam próximos à meia-noite naquela prisão. E quando adoravam, um terremoto aconteceu. As portas da prisão se abriram, mas ninguém fugiu. Paulo e Silas pregaram ao carcereiro, que se entregou a Cristo. Os magistrados os soltaram por serem cidadãos romanos. E então encontraram outros discípulos na casa de Lídia para seguirem viagem. Em Tessalônica, pregaram por 3 semanas, convertendo muitos tementes a Deus. Em Bereia também houve conversões, mas Paulo saiu devido às ameaças dos judeus. Silas e Timóteo ficaram lá, enquanto Paulo seguiu sozinho para Atenas. Além de pregar na sinagoga, foi ao mercado e ao Areópago, onde falou sobre o Deus desconhecido, apresentando o único Deus aos ouvintes. Depois foram para Corinto, conhecendo Áquila e Priscila, fazedores de tendas. Paulo ensinou na sinagoga, pregou na cidade e escreveu as cartas aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª, durante 1 ano e 6 meses.
Após esse período, Paulo foi para a Síria, levando Priscila e Áquila, deixando-os em Éfeso. Raspou a cabeça por um voto ao Senhor. Seguiu para Cesareia, Jerusalém, Antioquia, Galácia e Frígia, fortalecendo os discípulos. Paulo parte mais uma vez para a Galácia, indo até Éfeso, onde Áquila e Priscila tinham ficado na segunda viagem. Ali conheceram Apolo, que era douto e eloquente, um grande pregador, que logo em seguida, após ter recebido instruções de Priscila e Áquila, seguiu para Corinto. A chegada de Paulo a Éfeso foi importante, veja, pois os que ali estavam haviam recebido apenas o batismo de João Batista e não sabiam nada sobre o Espírito Santo. Paulo, então, impondo as mãos sobre eles, fez com que o Espírito Santo viesse sobre eles também. Apesar de pregar para eles, o coração duro do povo levou Paulo a mudar de local, indo para a escola de Tirano. Ele permaneceu lá por 2 anos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 10. E sua mensagem alcançou toda a Ásia. Durante um longo período em Éfeso, Paulo decidiu ir a Jerusalém em sua terceira missão, acompanhado por Timóteo, Tito, Erasto, Gaio, Aristarco e Epáfras. Nesse período, igrejas foram estabelecidas em Colossos, Laodiceia e Hierápolis, além de Troade. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 21 e capítulo 20, verso 1. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Segundo o comentário do Novo Testamento NVI de F. Bruce, Lucas às vezes condensa a descrição de meses de ministério importantes em algumas palavras. Parece que ele foi levado a escolher incidentes típicos que ilustram o impacto do querigma sobre os diferentes setores do mundo helenístico. Simon Kistemaker diz que após o pronunciamento do escrivão da cidade de Éfeso, que pôs fim ao tumulto no teatro, as pessoas voltaram às suas respectivas casas e ocupações. Mas Paulo se deu conta de que seus dias em Éfeso estavam contados. Muito embora ele já antes tivesse decidido. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 21. Ele não os veria novamente por muitos anos. Eles teriam que enfrentar sozinhos os tempos de perseguição e dificuldades e precisavam de encorajamento de Paulo. Depois de se despedir dos crentes em Éfeso, Paulo viajou para a Macedônia. Lucas nos mostra que em Éfeso, Paulo enfrentou provações, lutando contra feras, doenças, perigos de morte e acusações. Mesmo assim, ele sempre buscou refúgio em Deus, que o consolou e o animou. Após sobreviver a um naufrágio e a uma picada de víbora na ilha de Malta, Paulo curou o pai de Públio e outros na ilha antes de chegar a Roma. Lá, ele continuou pregando mesmo com o povo com o coração endurecido. Lucas então encerra narrando que Paulo ficou em sua própria residência, morando e atendendo todos aqueles que o procuravam, de forma que anunciava o reino de Deus com ousadia e ensinava sobre o Senhor Jesus Cristo, mas fazia isso sem impedimento algum.
Por fim, há muita verdade no ditado humorístico que diz: algumas pessoas fazem as coisas acontecerem, outras veem as coisas acontecerem, enquanto outros ainda estão se perguntando o que aconteceu. O que é verdade para os indivíduos também é verdade para as igrejas. Para o comentário do Novo Testamento NVI de F.F. Bruce, a primeira viagem missionária de Paulo é o início de um trabalho apostólico sistemático entre as nações, o que determina a conclusão do último estágio do plano geral. A figura que se evidencia é Paulo, porque durante essa viagem o colega de Barnabé se destacou como vaso escolhido de Deus para ser apóstolo entre os gentios. Paulo não somente recebeu revelações com respeito à natureza e constituição da igreja, veja, mas também foi o grande estrategista missionário, a quem Deus confiou o seu plano de anunciar o querigma aos gentios. Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas, é uma história da fé detalhada, desde a ascensão de Jesus até as jornadas e desafios de Paulo. Apesar do fechamento abrupto em Atos capítulo 28, verso 31, há uma continuidade evidente. Nós, como parte dessa história, somos a continuação da missão da igreja. Que Deus nos abençoe enquanto cumprimos a missão de pregar o evangelho pelo mundo, capacitado pelo seu poder. Eu finalizo perguntando: você já teve a experiência de ter feito uma viagem missionária? Qual foi o momento da sua vida cristã em que você mais se sentiu pressionado ou perseguido? Vamos supor que você fosse convidado para narrar a sua versão, ou seja, o seu testemunho, sendo a sequência de Atos dos Apóstolos, capítulo 29. O que você escreveria neste capítulo de testemunho de vida com Deus? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular e computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a 13ª lição, a última do trimestre, e o tema foi a missão da igreja e a igreja em missão. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, que frequentam o canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Faça uma visita. Sem dúvida, você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário dessa lição, deixa a sua opinião, mesmo que ela seja contrária. Pois toda vez que assim você faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. E não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E assim você me ajuda na divulgação desse trabalho. Você também pode ouvir ou assistir essa lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.